Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Fran dos Sonhos e Livros e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o Frankenstein, da Mary Shelley. Bora começar? Bom, gente, o que falar desse livro? Primeiro, eu queria dizer que eu não sei se todos conhecem a história. Eu tenho ele nessa versão aqui, que é da Pequim Companhia de Clássicos. Eu ganhei ele de presente de aniversário esse ano, em 2020, então. A maioria, ele tá todo marcadinho, inclusive. Tem umas partes bem legais. Eu não conhecia a história, eu nunca fui atrás, nunca quis saber, nunca quis conhecer. Mas eu fui de coração aberto mesmo, de mente aberta para ler esse livro. E então a gente vai conversar sobre o Frankenstein e a criatura. Se você, como eu, que não conhecia a história, Frankenstein não é o monstro da história. Frankenstein é o médico, o cientista lá, o criador do monstro. Então ele não é o monstro como eu imaginava. E sim, o Victor Frankenstein foi quem criou, ele é o criador. Então o que a gente vai ter aqui na história da Mary Shelley, que morreu com 54 anos, ela nasceu em 1797 e morreu em 1851, então ela viveu 54 anos. Ela escreveu esse livro quando ela tinha 18 anos e na época que ela morava com o amante dela. Ela, na verdade, era a amante. Então, eles se casaram só depois que a primeira esposa dele faleceu. Deixa eu só ver o nome dele aqui, que eu não me lembro. Percy Shelley. Então, ela somente casou com ele depois que a primeira esposa dele faleceu. E eles se casaram. Mas ela escreveu esse livro com 18 anos. Então, imagina como não era a mente dessa pessoa com 18 anos para escrever esse livro. Ela teve a ideia também de escrever quando ela participou de um concurso, na verdade, surgiu para um concurso para criar histórias de fantasmas. Então ela resolveu criar esse livro aqui. Gente, eu vou fazer uma colinha aqui, eu fiz algumas anotações aqui no meu caderno, ó. Desculpa a letra também, mas eu fiz várias anotaçõezinhas aqui, então eu vou recorrer a elas de vez em quando. Até pra gente fazer um debate legal aqui, eu vou pedir pra vocês deixarem aqui nos comentários tudo o que vocês acharem pertinente, quiserem comentar, se vocês quiserem me contar a experiência de leitura de vocês desse livro. Me fala se você já leu, me fala se você não leu, se você já conhece, se você não conhece. Eu vou adorar saber responder cada uma das mensagens que vocês deixarem. Então vamos lá. As primeiras resenhas desse livro, em 1818... elas não eram favoráveis, elas eram, pelo contrário, elas eram ruins. As pessoas não entendiam muito a questão trazida e retratada pelo livro. Mas vamos lá. Então o que a gente vai ter aqui nesse livro aqui da Mary Shelley? Tá pegando reflexo, né? Deixa eu ver se eu apagar aqui. Não, acho que... será que fica bom? Acho que é melhor com a luz acesa, né? Então, o que a gente tem aqui no livro? A gente tem a história do Victor Frankenstein, que quando ele era criança, ele levou um livro pro pai dele e questionou pro pai dele sobre o que era aquele livro. E o pai dele falou pra ele, basicamente, não com essas palavras, mas trocando em miúdos, ele falou que o livro era uma bosta, que o livro era ruim, que não era para ele perder tempo lendo aquele livro. E o Victor, ele ficou com aquilo na cabeça e ele decidiu pesquisar sobre aquele escritor, que ele chegou à conclusão de que o pai dele não sabia nada do que estava escrito naquele livro e ele queria conhecer. Quando ele começou a pesquisar e ler sobre aquele escritor, o cara ele falava sobre a ciência mais avançada, sobre um ser um pouco sobrenatural, enfim, era uma leitura um pouco complexa, mas era muito científico, para aquela época principalmente, mas ele ficou muito interessado por ter mais conhecimento. Com o tempo, quando ele tinha 19 anos, os pais dele resolveram mandar ele para a universidade, ele estudou, se formou, enfim.
E nessa ânsia de conhecimento, ele teve a brilhante ideia de criar vida. Só que aí ele ficava, para ele poder entender a vida, ele precisaria entender a morte. Então ele passava muito tempo em necrotérios e em cemitérios, pegando material para poder colocar em prática a sua pesquisa. E aí ele começa a ir ao cemitério para pegar esses pedaços de corpos. Ele começou a montar um corpo novo, montar um ser novo. E aí aqui embaixo, olha só como é que ele descreve ela. Os membros eram proporcionais e os braços que eu escolhera para ele eram belos. Belos. Meu Deus, sua pele amarelada mal dava conta de encobrir o mecanismo de músculos e artérias debaixo dela. Seu cabelo escorrido era de um tom preto lustroso, os dentes de um branco perolado. Tais características, luxuriantes, porém, apenas o tornavam mais horrendo. O contraste com o rosto enrugado, os lábios negros e retos, os olhos aquosos, os quais pareciam quase da mesma cor, branco-acinzentadas das órbitas em que se encaixava. Ou seja, era uma criatura terrível, que ficava aparentemente, pelo que ele cita, tudo à mostra, não cobria os músculos, não cobria a circulação, então era algo muito aparente. A pele amarelada, os dentes mais ou menos brancos, os olhos muito cinzas. Então, assim, feio, terrível e assustador, mas que em nenhum momento ele fala, antes de dar vida à criatura, que ele sentia repulsa, que ele se sentia horrorizado com aquela criatura. Para começo de conversa. No decorrer da história, ele acaba se assustando quando ele cria a criatura, e o que ele faz? Ele sai correndo. Foge, desesperado, como um louco, vai parar em outro lugar. A história vai se desenrolando. Não vou entrar em detalhes, é mais para dar um contexto geral e para também não dar muito spoiler. Eu não gosto de ler o livro quando eu já sei da história ponto por ponto. Então eu vou tentar deixar meio que só jogada aqui para vocês. Vou jogar algumas coisas e aí vai ficar a critério de vocês lerem ou não. Mas eu não vou contar os detalhes. Mas enfim, a criatura dele lá, monstruosa, que não é o Frankenstein, porque o Frankenstein a gente já sabe que é o Dr. Frankenstein, que é o criador. Enfim, ele começa a perseguir a criatura. Eis que, um belo dia, à procura dele na floresta, ele encontra a criatura. Um susto, mas eles acabam se encontrando. A criatura, ela pede para que ele escute, para que o Victor a escute, e veja o lado dela da história também. E aí ele fica, meu Deus, né? O que será? Só que aí a criatura, eles continuam conversando, enfim, e aí a criatura fala pra ele assim: é desse modo que posso poupar-te, meu criador. É desse modo que posso te impedir de ver aquele que abominas, mas, ainda assim, de ouvir-me e conceder-me tua compaixão pelas virtudes que um dia possui. É o que te peço. Ouve minha história. Ela é longa e estranha, e a temperatura deste lugar não é adequada a teus refinados sentimentos. Vem comigo até o abrigo na montanha. O sol ainda vai alto no céu, antes que desça para se esconder atrás dos precipícios nevados, indo iluminar outro mundo. Já conhecerás minha história, para então poder decidir. Cabe a ti resolver se abandono para sempre a companhia dos homens e sigo inofensivamente minha vida, ou se me transformo no carrasco de teus iguais e na causa da tua própria e acelerada ruína. Então, a partir aqui do capítulo 3 da parte 2 do livro, que ele é dividido em volumes, na verdade. Então aqui a gente tem o volume 2, e aqui na parte 3 é que vai começar a narrativa da criatura. Então é aqui que ela vai começar a contar a história dela, desde quando ela acordou com vida, que antes ela não sabia de nada, obviamente, porque ela estava morta, e desde que ela acorda, o que aconteceu com ela. Eu vou confessar pra vocês que eu nunca imaginei esse tipo de narrativa.
Eu nunca imaginei que que eu fosse sentir pena dessa criatura. Eu fiquei com pena dela. Claro, a gente sabe que conforme você lê e se ambientaliza com a história, você vê que ela não é boa. Mas na história dela, eu fiquei com pena da criatura. Então, ele conta ali todos os momentos que quando ele acordou, ele viu que tava o casaco lá do Victor Frankenstein, e ele pega o casaco e leva com ele, e dentro do bolso do casaco estava o diário do Victor Frankenstein. E ali ele começa a ler, ele aprende a ler com o tempo, porque ele vai parar próximo a um chalé, e nesse chalé tinha um senhor de idade que era cego, e se não me falha a memória, mais 2 pessoas, e que ele acompanha o dia a dia dessas pessoas. E aí, nisso, chega uma terceira, uma moça, era um casal de irmãos, e aí chega uma outra moça que eles acabam abrigando, porque ela não tinha onde ficar, enfim, e ela não tinha conhecimento de nada. E esses irmãos, eles ensinam a essa moça a ler, a escrever. Ele observava a família muito de perto, então ele acabou aprendendo, olha só, ele acaba aprendendo a ler com essas pessoas, sem que eles saibam que ele estava ali. Então ele ficava na floresta, na espreita, só cuidando e aprendendo. Quando ele aprende a ler, ele lê o diário do Victor Frankenstein. E no diário tinha tudo. Como que ele criou, o que ele tinha em mente. Fala também que ele tinha essa ânsia pelo conhecimento e pela ciência. Então tudo isso a gente vai aprender com a criatura no diário do Victor. E é isso que ele conta pra ele, que ele ficou com raiva, que ele foi ficando nervoso, porque que ele fez aquilo com ele. E aí, quando ele decide ir atrás e assassinar essa pessoa, que era muito importante pro Victor, ele decide porque num belo dia, os 3 que ele acompanhava saíram de casa e foram pra algum outro lugar, e só ficou o senhor. Como o senhor era cego, ele decidiu bater a porta e conversar com aquele senhor. Tudo que ele aprendeu a falar, enfim, foi com eles. Então, ele tinha um sotaque, parecia que tinha um sotaque um pouco estranho. Mas foi o que ele conseguiu aprender. Ele conversou com o senhor, como o senhor não poderia vê-lo, a conversa foi normal, a conversa fluiu, sem medo, sem receios. Aparentemente era alguém normal. Quando ele nota que as outras pessoas da casa estavam retornando, que ele escuta barulho, que eles estavam voltando, ele se ajoelha, a criatura se ajoelha e se prende, abraça o joelho do senhor e pede para que ele tenha compaixão, para que eles não o machuquem. Só que o senhor fica sem entender, não sabe o que faz. Quando eles entram, uma das moças desmaia, que era a irmã do rapaz. Eu não vou entrar nos nomes agora porque eu não vou lembrar. Mas a moça desmaia, a segunda moça sai correndo pra floresta, porque ela ficou com muito medo e viu que não ia conseguir fazer nada. E o rapaz, ele fica com uma ânsia de matar aquela criatura e pra afastar do pai dele, que ele começa a gritar, se afaste do meu pai e tal, e se desfere golpes contra a criatura. Inclusive a criatura até relata aqui que se ele quisesse, ele podia matar todos ali sem nenhum esforço, mas que não era o que ele ansiava, não era o que ele queria. Mas aí o que acontece? Ele acaba saindo da casa, deixa eles ali, sai da casa e vai embora. Quando ele volta, não tem mais ninguém. Eles simplesmente largaram tudo, abandonaram tudo e foram embora com medo. E aí ele se revolta. Por que o criador dele fez aquilo com ele? E aí ele vai atrás, com muita raiva, com muito ódio, ele vai atrás de uma das pessoas que o criador dele ama e acaba matando a pessoa. Na verdade, não foi na intenção, mas ali no momento ele ficou com tanta raiva que ele acabou apertando o pescoço da pessoa e acabou matando sem nem perceber tanta força que ele tinha. E aí, logo depois eles acabam se encontrando, claro, e ele faz um pedido pro Victor. Ele acha que a infelicidade dele se deve a que ele viva sozinho. Aí, o que ele pede pro Victor? Ele pede o seguinte: deverás criar uma mulher para mim com a qual eu possa viver uma troca daquela solidariedade necessária à minha existência. Isso
só tu podes fazer, e reivindico como um direito que não me deves te recusar a me conceder. Então, ele queria uma companheira, porque ele entendia que para ele ser feliz, ele precisava dessa mulher como ele, que o aceitasse como ele era. Então ele deveria criá-la da mesma forma que ele criou já a criatura macho, digamos assim. E o Victor, ele fica com medo da criatura em primeiro momento, fica apavorado e ele decide criar a fêmea. Então ele volta lá para Genebra, que é onde ele estudava, onde ele fez os experimentos, e daí decide criar a fêmea. Quando ele tá com ela quase toda pronta, no caso, né? Não sei se seria essa a palavra correta. Mas quando ele tá quase a ponto de dar vida para a criatura, para a fêmea, ele começa a pensar algumas coisas que ele deveria ter pensado lá no começo, antes de criar outra criatura, antes de dar vida a outra criatura. Então ele começa a se pensar, será que eu posso criar essa pessoa? Será que em algum momento aqui até ele cogita, será que eles terão filhos em algum momento? Será que eu vou criar uma raça que vai extirpar toda a raça humana? Então ele começa a pensar esse tipo de coisa e ele decide não criá-la mais. Então ele viu a criatura do lado de fora, observando o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele estava observando todos os passos dele, mas ainda assim ele entende que ele não deveria criar a fêmea, porque ele acha que ele vai fazer um mal ainda maior para a humanidade. Então ele simplesmente destrói toda a criatura que ele já tinha construído ali. E a criatura que está lá fora, com vida, fica muito revoltada, muito brava, muito irada. Ele dá um urro assim muito grande e sai dali de perto. A criatura, com muita raiva, ela promete se vingar do Frankenstein e matar todas as pessoas que ele ama. E aí começa todo aquela correria, toda aquela trama um atrás do outro. E eu não vou contar pra vocês o que aconteceu, então vocês vão ter que ler o livro pra descobrir. Não vou contar. Leiam o livro, porque, gente, vale muito a pena mesmo. A Mary Shelley, ela escreve de uma forma... Escrevia, né? Escrevia de uma forma muito bacana. Na época já, então a leitura dela não é uma leitura difícil, é uma leitura legal. Você consegue entender e compreender o que tá aqui. Esse livro em especial, essa edição, eu achei bem legal porque tem uma introdução que conta sobre a história da vida dela. Então, aqui primeiro eles vão falar quando ela nasceu, quando ela morreu, onde que ela estudava, o que ela fazia, enfim, como que ela chegou para escrever o Frankenstein. Então eu achei bem legal essa introdução, ajuda muito a gente a compreender algumas coisas do livro. E o que é que eu anotei aqui pra gente poder discutir com relação a isso? Primeiro de tudo, o homem querendo ser Deus desde aquela época. Gente, é o que a gente mais vê hoje em dia, não vamos dizer que não, porque é o que realmente acontece em muitos casos. É muita gente querendo brincar de Deus, querendo se achar Deus e criar coisas por aí que, né, não dá. Então, eu achei muito bacana essa parte da escrita dela, que desde aquela época ela já trazia isso. E eu acho que é muito atual ainda, mesmo ele tendo sido escrito em 1817 e publicado em 1818, mas é um livro que eu entendo ser bastante atual. Primeiro em relação a isso. O segundo ponto seria que... Ai, nossa, me deu um choque. O segundo ponto são os laços, né? Que o rompimento entre eles ali. Primeiro, que o laço que os unia, né? Foi a própria existência da criatura, que o Victor criou. E aí, no decorrer da história, fica aquela questão de que a criatura, ela odiava o Victor por tê-lo criado, mas ao mesmo tempo precisava dele para que fizesse uma nova criatura e para que ele pudesse viver. Então ele entendia que ele dependia de um outro ser para viver. Então é isso que eu me questiono também, e questiono vocês para responderem. A gente realmente precisa de uma companhia para ser feliz? Realmente precisa de um outro ser para se completar? Ou a gente já se completa por si só e
um outro ser seria para transbordar? Fica aí uma questão pra gente pensar, né? Será que realmente precisamos de um outro ser para existir? Porque aqui para a criatura, ele precisava desse outro ser para ele existir. Ele não precisava simplesmente para ser feliz. Ele fala também em ser feliz, mas ele queria para existir, porque ele entendia que a existência dele perante a humanidade, perante os seres humanos, não seria possível pela aparência dele. E aí o ponto chave que eu queria chegar: a aparência, que hoje em dia ainda é muito criticado por muita gente, mas é o que acontece. As pessoas vivem de aparência. A aparência física importa e importa muito. Então, seria essa a questão principal para a gente abordar aqui com relação ao livro da Mary Shelley. Gente, até que ponto a aparência de uma pessoa física, eu tô falando do físico, não tô falando de aparência interna, não tô falando de sentimentos. Porque pela leitura aqui do Frankenstein, a gente nota e a gente entende que ele tinha sim sentimentos. Tanto que, como eu falei pra vocês, eu sentia pena dele em vários momentos aqui da história que ele tava contando o que aconteceu com ele. Eu senti pena da criatura. Então, sim, eu tô falando de aparência externa, não tô falando de sentimento, não tô falando do que a pessoa pode ou não transparecer, tá? Porque a pessoa, eu tô falando aqui, ó, do rosto, a face da pessoa. Isso aqui conta ou não conta? Conta, né? A gente sabe que conta. E até que ponto isso conta? Porque é algo que a gente tem que começar a pensar e entender. Eu posso achar uma pessoa bonita, eu posso achar uma pessoa feia, mas isso não quer dizer que o que eu penso sobre ela tem que ser influenciado pelas características físicas. Entendem? Eu acho que é um ponto assim que a gente precisa pensar e pensar muito, porque isso afeta o psicológico da pessoa num grau muito elevado. Então, a forma como o Frankenstein... Olha só. A forma como a criatura do Frankenstein era tratada, pela sua aparência, é a forma como muitas pessoas hoje são tratadas. Inclusive, outra questão a ser tratada aqui é a questão do racismo. Gente, quantas pessoas são tratadas... A gente tá vendo o que tá acontecendo no mundo pela cor da pessoa. Eu tô falando da aparência pela cor, o que é ridículo. Então a gente tem que cuidar com esse tipo de coisa. O livro da Mary Shelley é ótimo pra gente entender esse tipo de coisa e passar a ver as pessoas de outra forma. Nós somos todos iguais. O que muda é o que tá aqui dentro. E o que tá aqui dentro, claro, eu concordo, mas é algo que a gente tem que pensar e trabalhar esse tipo de coisa. Não é algo que a gente tem que ficar naquela... Eu não vou mudar porque eu cresci assim, porque eu entendi assim e eu fui ensinada dessa forma. A gente precisa amadurecer e precisa ter um sentimento diferente para todo mundo. E o que eu digo sentimento diferente não é separar fulano e ciclano por aparência, por cor, por religião, por enfim, por N questões de aparência. Eu digo sentimentos diferentes porque a gente precisa entender o mundo de uma forma que todos são iguais. E assim, o sentimento é diferente? Claro que é diferente. Porque eu posso gostar mais de um e gostar menos de outro. Mas o que tem que ser igual é que eu não posso tratar esse tipo de sentimento pela aparência da pessoa. E a gente aprende muito nisso, muito sobre isso, com a Mary Shelley no livro do Frankenstein. Eu super recomendo pra vocês, esse livro é ótimo. Eu dou com certeza 5 estrelas pra ele, porque vale muito a pena a leitura. Leiam, descubram quem morreu, descubram quem fica vivo, descubram a história da criatura, como foi que ela passou todos aqueles dias na floresta, como que ela aprendeu com aquela família lá no chalé. Gente, vale muito a pena. É um livro bacana pra gente poder repensar muitos aspectos da nossa vida e entender as pessoas de outra forma. Que a gente tem que ver o Frankenstein, o Frankenstein de uma forma e tem que ver a criatura de outra forma. Porque quais foram os aspectos que levaram o Frankenstein a criar aquela criatura
e quais foram os aspectos que levaram a criatura a fazer tudo o que ela fez no livro, a matar, a perseguir, enfim, leiam. Eu muito indico esse livro, me fez abrir os olhos muito e repensar demais essa questão da aparência. Eu acho que super vale a pena. Por hoje é só, galera. Leiam esse livro. Inclusive, tô doida pra comprar a versão da Dark Side dele, que é lindo também o livro. Quem sabe logo eu tenho por aí na minha coleção. É isso. Deixem aqui nos comentários, me contem o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês pensam sobre essas questões que a Mary Shelley levantou já lá em 1817 e que são muito atuais. Então a gente fala da questão do conhecimento, da questão da ciência, da questão do homem querendo ser Deus e, enfim, né, tomar algumas atitudes aí que são no mínimo duvidosas e principalmente sobre a questão da aparência, que a gente precisa trabalhar e precisa aprender de uma forma muito diferenciada e tratar de uma forma diferenciada da qual a gente trata hoje, tá bom? Não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu joinha. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você adquirir esse livro. Se você adquirir pelo link aqui do canal, você vai me ajudar no crescimento do canal e é muito importante. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo, que vale muito a pena esse assunto pra gente discutir. Um beijo e até a próxima!